vivo, eu sou o Pastor Alex e você está junto comigo no Clube do Livro, a nossa comunidade literária de edificação mútua. De segunda a sexta-feira estamos juntos aqui no nosso Instagram ao vivo com um capítulo da Bíblia, um livro, um capítulo e os comentários deste capítulo. Trazemos para você o contexto, o autor, a história, os links teológicos e tem sido uma bênção. Mas você também pode acompanhar o Clube do Livro, como você provavelmente deve estar fazendo aqui pelos nossos agregadores de podcast. Então você tem um Clube do Livro aqui no Instagram, você tem um Clube do Livro nos agregadores de podcast e também você pode estar assistindo a este vídeo pelo nosso canal do YouTube. O Clube do Livro é multiplataformas e você pode desfrutar de tudo aquilo que nós temos disponibilizado para você. E não somente isso, você pode compartilhar com outras pessoas. Essa semana eu recebi um testemunho aqui via direct aqui no meu Instagram de uma pessoa dizendo como foi importante para ela ter recebido o link de uma amiga para participar do Clube do Livro. Ela estava orando para encontrar uma comunidade de literatura cristã, ela estava orando para encontrar um lugar onde ela pudesse estudar a Bíblia. E ela chegou aqui nos nossos vídeos e ela tem sido muito edificada. Então eu sou muito grato a Deus porque você tem sido um divulgador do Clube do Livro, uma divulgadora do Clube do Livro e tem sido responsável pela edificação e pelo crescimento da fé de outras pessoas. Então, muito obrigado por você estar aqui, seja ao vivo, como a Vanessa Teles, como a Ana Lima, como a Marli, como a Thelma. Que Deus abençoe cada um de vocês. E você também que está comigo posteriormente aqui no Instagram ou nos agregadores de podcast, como eu falei, e também no nosso canal do YouTube. Hoje, segunda-feira, 16 de março, é um dia muito especial para o nosso Clube do Livro, porque hoje nós temos o início da leitura do livro de Daniel e também ao meio-dia no nosso canal do YouTube você vai poder acompanhar a entrevista de lançamento da 11ª temporada do Clube do Livro com o pastor Davi Maia, porque este aqui é o livro da nossa 11ª temporada, Libertando-se da Adoração Corrompida. Nós vamos iniciar oficialmente a leitura dia 23, na próxima segunda-feira, mas a partir de hoje você vai começar a ter alguns conteúdos sobre este livro nos nossos agregadores de podcast e também no nosso canal do YouTube. Então acompanhe tudo do Clube do Livro lá para você ser ricamente edificado. Antes de nós começarmos a nossa leitura, quero dar as boas-vindas também aqui à Lígia, à minha querida esposa, a pastora Adriana, que acredita nesse projeto mais do que qualquer pessoa que você possa imaginar. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, da minha família. Mas eu quero, antes de continuar, eu quero convidar você a ir aqui na seta que fica no canto inferior direito. Existe uma seta aqui no canto inferior direito e você pode divulgar o Clube do Livro direto pelos seus contatos aqui do Instagram, ou você pode copiar o link, sai um pouquinho e aí você vai enviar para outras pessoas para que elas sejam alcançadas e recebam também esta mensagem. Bom dia, minha querida Márcia, Deus é contigo. Pastora Floriza, direto de Itajaí, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Então, vamos lá, divulgando. Janaína, seja bem-vinda, Janaína, Deus abençoe em nome de Jesus. Então, eu quero que você compartilhe em nome de Jesus esta live com outras pessoas e que você possa aí ser um instrumento de bênção. Enquanto você vai divulgando, eu vou lembrando você, como é começo de livro, e você que já está comigo está acostumado, todo começo de livro eu falo, você precisa baixar o nosso manual prático de leitura bíblica. É gratuito, você não paga nada por isso, nada no Clube do Livro você precisa pagar, a não ser o livro que você vai ler junto comigo, que aí você precisa comprar. Mas é gratuito, aqui na minha descrição da bio você tem manual de leitura bíblica, manual prático, guia prático, e lá eu te ensino de forma objetiva como você ler a Bíblia de forma efetiva, onde os textos que você lê, você vai gravar eles na sua mente, mas também no seu coração. Sabe que quando você fala, eu leio a Bíblia, mas não gravo os textos? Pois bem, esse guia prático vai te ajudar a gravar os textos. Lá você vai aprender, por exemplo, quantos capítulos da Bíblia você vai ler por dia, quantos capítulos você vai definir. Você vai aprender que você precisa, ao ler a Bíblia,
procurar as palavras-chave. Você vai aprender que ao ler a Bíblia você precisa identificar os versículos que saltam aos teus olhos e que ministram ao teu coração. Além disso, você vai aprender a importância de você ter um caderno de anotações, onde você vai colocar aqui tudo aquilo que você está lendo, a fazer os fluxogramas que são importantes para você compreender aquele capítulo. Então, como eu tenho aqui vários gráficos, vários fluxogramas, para que eu possa entender como está funcionando aquele capítulo. Então eu convido você a fazer o mesmo. Então, essas são as dicas que eu tenho para você e você encontra elas muito mais detalhadas no nosso manual que você faz o download gratuitamente. Hoje, com muito temor no meu coração, Daniel, com muito temor no meu coração, Romilda, Isaele, com muito temor no meu coração, Jaquiane, eu quero ler com você o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro muito simbólico na nossa fé cristã. Por que ele é um livro simbólico? E a gente já vai orar, mas antes eu quero falar com você sobre isso. Porque o livro de Daniel é um livro que contém muitas histórias emblemáticas, histórias extremamente conhecidas, que você ouve muito possivelmente desde os seus primeiros dias, desde os seus primeiros passos dentro de uma comunidade cristã. Então, o livro de Daniel é um livro que é muito usado no ministério infantil, por exemplo. Quem nunca ouviu a tia da escolinha falando sobre Daniel na cova dos leões? Quem nunca viu a tia da escolinha falando sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego? Então, o livro de Daniel é um livro muito próximo de mim e muito próximo de você. Por exemplo, qual que é a história do livro de Daniel que você mais conhece ou a história do livro de Daniel que mais marca você? Talvez você fale, pastor, é quando Daniel orou e o anjo não chegou com a bênção porque ele estava enfrentando uma batalha. Então, o livro de Daniel, temos aqui a tia Vanessa do Kids, ela sabe que é um livro muito usado dentro da dinâmica do ministério infantil. Então, você cresceu ouvindo o livro de Daniel ou pegando histórias que estão no livro de Daniel e você absorveu, seja no seu ministério infantil, quando você era criança, ou seja agora ensinando as crianças como, por exemplo, um voluntário do ministério infantil da sua comunidade, da sua igreja. No nosso caso, sou pastor, um dos pastores da Renovada, e lá nós temos o Renovada Kids. Então, tudo isso faz parte da nossa história, nós crescemos ouvindo. Só que o livro de Daniel é um dos livros mais emblemáticos de toda a Bíblia, não só para o ministério infantil, não só pelas histórias que ele tem, mas de Gênesis a Apocalipse. Provavelmente o livro de Daniel é um dos livros mais emblemáticos de todo os 66 livros que nós temos acesso. E esse livro ele é tão marcante porque ele é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Se a gente já leu aqui, por exemplo, Tiago, e a gente fala que Tiago é Provérbios do Novo Testamento. A gente lê Isaías e a gente vê que Isaías é o Evangelho do Antigo Testamento. Agora, Daniel é um livro considerado o Apocalipse do Novo Testamento. Então ele é um livro que traz muito a história do exílio de Israel na Babilônia, mas ele também é um livro que traz muito sobre profecias escatológicas dos finais dos tempos, principalmente sobre os reinos e a queda desses reinos, que faz muito sentido nos dias de hoje e faz muito sentido nos dias que antecedem a volta de Cristo. Então é isso que nós vamos mergulhar, que o Senhor nos dê graça. Eu ainda vou dar mais contexto, mas antes eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por ter acesso à tua palavra, ter acesso às Sagradas Escrituras. Fala conosco, Espírito Santo, ministra conosco. Pai, nós estamos prestes a mergulhar em um dos livros mais emblemáticos, dos livros mais profundos teologicamente do Antigo Testamento, e nós queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para entregar a nós. Fala conosco, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais, que o nosso coração esteja sensível ao toque do Senhor e que não seja mais uma leitura, mas seja um tempo contigo, Pai. Um tempo onde o Senhor vai falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Diga assim, então, se você está aqui comigo, coloque aqui nos comentários.
Vamos ler Daniel, vamos ler Daniel. Então coloque aqui nos comentários, quero ouvir você colocando aqui, sabendo que você está animado ou animada para lermos juntos o livro de Daniel. Seja bem-vinda, Jaque, Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu estou lendo a nova versão, Nova Almeida Atualizada, é a versão que eu estou lendo. E também estou usando a Bíblia de Estudos Plenitude como a Bíblia de Estudos que vai me ajudar na nossa leitura com as suas colocações e com as suas direções. Então, estou com a Nova Almeida Atualizada e estou aqui também com a Bíblia de Estudos Plenitude. Então, vamos ler Daniel, vamos ler Daniel. Bom dia, vamos ler o livro de Daniel. Bom, Daniel... E eu gosto sempre de trazer o contexto histórico do livro de Daniel, de todo o livro que a gente vai ler, mas hoje eu quero trazer o contexto histórico do livro de Daniel, para que você possa entender aquilo que nós vamos mergulhar, aonde nós vamos mergulhar. Amém? Bom dia, Carol. Bom dia, Lê. Deus abençoe a tua vida, Lê Moura, em nome de Jesus. Então vamos lá. Antes da gente começar a ler o livro de Daniel, eu quero trazer para você por que Daniel chegou aonde ele chegou, certo? Então, para lermos o livro de Daniel, antes de mergulharmos no livro de Daniel, eu quero ler com você Jeremias capítulo 25, versículo 11. Jeremias capítulo 25, versículo 11. Esse é o versículo que nós vamos ler para iniciar a leitura de Daniel. Pois bem, uma coisa que quando você vai ler a Bíblia você precisa entender, e eu acho que você que tem me acompanhado, eu acredito que você que tem me acompanhado aqui no Clube do Livro já percebeu, é que todos os livros se conectam entre si de alguma maneira. Não são histórias isoladas, não são histórias que não têm uma conexão, não têm links com outras histórias. A Bíblia é toda conectada de Gênesis e Apocalipse. Outro ponto importante, o Antigo Testamento é o espelho para o Novo é o espelho para o Antigo, ou seja, os livros bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles se falam, eles têm uma conexão entre eles. Então, quando nós vamos ler um livro bíblico, um livro bíblico, seja do Antigo ou do Novo Testamento, saiba que em algum momento aquele livro já foi profetizado sobre ele, ou aquele autor já foi profetizado sobre ele, ou ele já apareceu em outro contexto bíblico de outro autor. Então, a Bíblia se conecta. E para falarmos sobre Daniel, nós temos que ler Jeremias, capítulo 25, versículo 11, para que você possa entender por que Daniel chegou na Babilônia, por que Daniel chegou ao exílio. Então, Jeremias, capítulo 25, nós vamos ler o versículo de número 11. Jeremias 25, 11, que diz assim: toda esta terra, versículo 11, virá a ser uma ruína, objeto de horror. E estas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Versículo 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa da sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas. Ruínas perpétuas. Olha só. Jeremias estava profetizando sobre Israel. Jeremias estava profetizando sobre o cativeiro por conta do pecado do reino de Israel, por conta do pecado do reino de Judá. Ou seja, Israel passava por um processo de desobediência. Israel, todas as vezes que Israel não obedecia à voz do profeta, todas as vezes que Israel não obedecia à voz de Deus, ela colhia as consequências do seu pecado, ela colhia as consequências da sua desobediência. E aqui o profeta Jeremias, um profeta que profetizou muito sobre a nação de Israel, dentro de um período muito delicado, ele fala sobre esse exílio na Babilônia, que duraria 70 anos. E é neste contexto, então, que nasce
o livro de Daniel, porque a profecia de Jeremias se cumpre. E aí eu quero você que está me acompanhando, Valéria, Priscila, Mônica, Márcia, Merenda, eu quero que você escreva aqui nos comentários: a palavra profética sempre se cumpre. A palavra profética sempre se cumpre. Então, Judá, Israel desobedecem a Deus. Jeremias profetiza sobre um cativeiro na Babilônia que duraria 70 anos. E é neste contexto, então, que nós começamos a ler Daniel capítulo 1. Está aqui comigo? Mas antes de lermos, vamos continuar com o nosso entendimento a respeito do livro de Daniel, para que ele possa fazer mais sentido. Então, a palavra profética, ela sempre se cumpre. Então, a palavra profética de Jeremias 25:11 se cumpriu. O exílio não foi uma surpresa. Gente, as consequências do pecado não são surpresa. Você não pode falar assim: ah, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso. Como que você não acredita? A pessoa está desobediente, ela não ouve a palavra, ela anda em pecado, ela desobedece, ela não se submete, ela anda contrário ao que as Sagradas Escrituras dizem. É óbvio que ela vai colher as consequências disso. Não tem como. Então, o cativeiro da Babilônia não foi uma obra do acaso, foi o cumprimento de uma palavra profética, resposta à desobediência de um povo. A idolatria, a injustiça social, a corrupção espiritual, a rejeição profética. Jeremias profetizou em meio a um tempo de rejeição profética. Então, depois de muitos avisos, Deus cumpriu a sua palavra profética. Então, Nabucodonosor, ele invade Jerusalém no ano de 605, aproximadamente ano 605. E nesse momento, os jovens da elite de Judá, esses jovens que faziam parte da nobreza, que tinham qualidades, que tinham feição, eles são levados para a Babilônia para servirem ao rei e à corte de Nabucodonosor. E entre eles está Daniel. Então, Daniel é um jovem de Judá que foi levado à Babilônia pelo rei Nabucodonosor e pela sua corte, porque havia uma profecia e essa profecia se cumpriu. Então Deus permite aquele acontecimento. Agora, a Babilônia, ele era o império que dominava o mundo naquela época. Aí a gente tem que entender algo muito importante, certo? Nós lemos, por exemplo, as cartas de Paulo a Timóteo, a carta de Paulo a Filemon. Qual que era o reino que dominava, a nação forte que dominava naquele tempo onde nós lemos as cartas paulinas? Era o Império Romano. Agora nós voltamos ao Antigo Testamento e nós estamos falando de um período de 600 a 530, mais ou menos, antes de Cristo. Do ano 600 aqui que nós lemos, 605, né, que nós falamos, até mais ou menos o ano 530. O Império babilônico era o império predominante. Então a nossa ótica, o contexto histórico não é o contexto do Império Romano, das cartas paulinas, lá do Novo Testamento, no primeiro século da história da igreja. Nós estamos voltando, estamos lendo um livro do Antigo Testamento. O império prevalecente é o Império Babilônico, certo? Nós lemos, por exemplo, o livro de Esther. Você está me acompanhando? Fala, pastor, estou te acompanhando. Nós lemos o livro de Esther. O livro de Esther já é um outro domínio, é o domínio medo-persa. E é interessante porque Daniel pega o Império Babilônico e o fim dos 70 anos da profecia de Jeremias, e aí um outro império nasce. Nós vamos ver isso em Daniel capítulo 2, quando nós vemos a visão da estátua de Daniel capítulo 2. Então, o reino prevalecente que leva os nobres de Judá para o exílio na Babilônia é o Império Babilônico, rei Nabucodonosor. Agora, a Babilônia tinha uma característica. A Babilônia, ela queria levar os jovens inteligentes, os nobres, e educá-los na cultura babilônica, transformá-los nos administradores do império. Em outras palavras, o objetivo do Império Babilônico era mudar a identidade, roubar a identidade daquele povo que servia ao único Deus e trazer a eles a cultura e a identidade da Babilônia.
Tanto que uma das características da Babilônia como império é a mudança dos nomes dos personagens bíblicos que nós vamos ver aqui, ou a mudança do nome daqueles que vieram de Judá, daqueles que são do povo de Deus, para dar a eles nomes referentes aos deuses do Império Babilônico. Por exemplo, Daniel, o nome babilônico dele é Beltesazar. Ananias, o nome dele babilônico é Sadraque. O Misael, que é o nome hebraico, lá na Babilônia ele se chama Mesaque. Eu estou te dando exemplos. Azarias, o nome dele na Babilônia é Abidnego. Daí vem a fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas na verdade é Ananias, Misael e Azarias. Então, tudo isso faz parte do contexto histórico do Império Babilônico. Então vamos lá, não perca de vista porque a gente ainda vai ler Daniel 1. Estou fazendo o máximo possível para trazer um contexto para você desse livro muito, muito importante. O autor desse livro é o próprio Daniel. O livro é atribuído ao próprio Daniel, que viveu esse exílio na Babilônia e serviu a vários reis. Daniel, ele atuou, preste atenção, em pelo menos quatro reis. Nabucodonosor, que foi o que levou Daniel e os jovens de Judá para a Babilônia. Belsazar, Dário e Ciro. Então foram 4 reis aqui que ele acompanhou. Como eu falei para você, o livro se passa aproximadamente 605 a.C. até 530 a.C. e ele viveu 2 impérios. Lembra que eu falei? Eu estava pensando ontem, eu quero em algum momento falar sobre os impérios que dominaram. Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, mas eu queria me aprofundar. Mas ele pegou a transição e a queda do Império Babilônico e o nascimento, o surgimento do Império Medo-Persa. Vou encerrar aqui o nosso contexto, eu acho que eu vou encerrar aqui o nosso contexto falando sobre o esboço do livro de Daniel. Ele tem 12 capítulos, são 12 capítulos e ele é distribuído da seguinte forma. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos a história do povo cativo na Babilônia. Então nós vemos as narrativas históricas. Então, Daniel, os seus amigos na Babilônia, o sonho da estátua, a fornalha ardente, o sonho da árvore, a escrita na parede, Daniel na cova dos leões. Então, esses daí falam como viver a fidelidade a Deus em uma cultura pagã. Como você mantém a sua identidade mesmo numa pressão onde a sua identidade quer ser toda hora corrompida. Já no versículo 7 ao versículo 12, nós caminhamos para as visões proféticas. Do 7 ao 12, nós mergulhamos na escatologia no Antigo Testamento. Então aqui é a chave do livro de Daniel. São as visões dos 4 animais, o carneiro e o bode, a profecia das 70 semanas, a visão espiritual, o conflito entre os reinos e as profecias do fim. Então, Daniel ele é distribuído do 1 ao 6, as histórias de fidelidade dentro de uma cultura infiel, de uma cultura pagã, e as visões proféticas e as palavras escatológicas do 7 ao 12. Então, nós aprendemos no livro de Daniel que Deus governa a história, que existe fidelidade mesmo em tempo de pressão, que o reino de Deus é eterno. Inclusive, escreva aqui, o reino de Deus é eterno. Nós vemos aqui a escatologia. E é interessante pensar no livro de Daniel. Por que eu tenho assim, né? Eu estava até pensando ontem, falei com a Adriana. O livro de Daniel, para mim, é um livro muito desafiador. Depois de Apocalipse, para mim, Pastor Alex, não pode ser que não seja para você, mas para mim, Pastor Alex, depois de Apocalipse é o livro bíblico mais desafiador para que eu leia. Sem sombra de dúvidas, Daniel é esse livro. Pastor, mas é um livro tão simples? Sim, mas ele traz muita visão profética, ele traz muita revelação escatológica. Eu me lembro que o meu primeiro seminário de escatologia que eu participei foi com o pastor Valternir Porto. Se eu não me engano, ele é de Umuarama, Paraná. Ele já era bem velhinho quando eu vi o seminário, nem sei se ele está vivo hoje, mas ele deu um seminário de escatologia quase que não lendo o livro de Apocalipse. Ele fez um seminário de 4 dias, se eu não me engano, naquela época, quinta, sexta, sábado e domingo, sobre escatologia, que é o estudo do final dos tempos. Pastor, o que é escatologia? Escatologia é o ensino do final dos tempos. Muito obrigado, meu amor. Nesse momento, a minha querida esposa entra com o meu cafezinho no Clube do Livro. Estamos aqui, firmes e fortes.
Então, escatologia é o estudo do final dos tempos. Escatologia é o estudo do final dos tempos. E ele fez todo esse seminário baseado no livro de Daniel. E eu falei assim, meu Deus do céu. E aí, daquele momento, algo explodiu na minha mente. Então, esse é o tempo que a gente está vivendo, esse é o contexto. Então, a escatologia, ela entra aqui. Outros livros que se conectam com Daniel. Apocalipse, sem sombra de dúvidas. Mateus, Ezequiel e Jeremias, como a gente já leu. E esses são os contextos. Então, é o que nós vamos ler a partir de agora. Então, eu quero que você pegue a sua Bíblia e vamos mergulhar em Daniel, capítulo 1. Deu para entender esse contexto? Responde aqui se deu para você entender esse contexto. Rose, Zana, Stefano, direto da Itália, conseguiram pegar todo o contexto? Todo mundo aqui comigo? Deu para entender qual vai ser a nossa missão a partir de hoje e nos próximos 3 semanas, durante 3 semanas nós vamos ler o livro de Daniel juntos, então você precisa estar bem conectado. Sabrina pegou? Alê, Ana Lima, Isaele, todo mundo, Vanessa, todo mundo, Jaque, Mônica, a pastora Florisa, pegou o contexto? Deu para entender um pouquinho? Então, a partir de agora, vamos ler então Daniel capítulo 1, certo? Versículo 1, Daniel capítulo 1, versículo 1. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Versículo 1, vamos fazer uma pausa aqui. Você precisa ler o livro dos reis, 1º e 2º reis. Nós possivelmente vamos demorar um pouco para ler esses livros bíblicos aqui no Clube do Livro, mas você precisa ler. Você precisa ler os profetas. Por quê? A história dos reis, 1º e 2º Crônicas, você precisa ler 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis. Por quê? Você, para entender a história de Israel, precisa entender a história dos reis. Pastor, por que eu entender a história, para entender a história de Israel, eu preciso entender a história dos reis? Primeiro, porque Deus não queria que Israel tivesse reis, mas eles pediram e pela permissividade, pela permissão de Deus, eles tiveram rei. Saul já falhou miseravelmente como o primeiro rei de Israel. Deus levantou Davi, um homem segundo o coração, mas que cometeu falhas, cometeu erros como reis. Então os reis de Israel determinam qual é o ritmo da nação de Israel. Os reis de Judá determinam a história de Judá. Por exemplo, muitos leem a Bíblia e não sabem da divisão entre o reino do norte e o reino do sul, não sabem a divisão entre Judá e Israel. Então tudo isso faz parte do contexto geográfico, do contexto histórico e do contexto teológico da Bíblia. Então, tudo isso é importante, nós não vamos nos aprofundar agora, mas eu queria só falar sobre isso. Então, a profecia de Jeremias se cumpre, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a destruiu. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha só o que é importante entender. Assim como, por exemplo, a arca foi levada pelos filisteus e colocada no templo do seu Deus, aqui os utensílios da casa de Deus foram retirados e levados para o templo na Babilônia. Toda vez que Israel ou Judá, o reino de Deus, o povo de Deus é sitiado, é atacado, existe uma ação permissiva de Deus de que os utensílios sagrados do templo, aquilo que tem relevância e conexão com a fé de Israel e relação com a conexão do povo com Deus por meio da sua adoração no templo, ele é retirado. Isso aqui é profético. Deus está dizendo, a sua desobediência permite que aquilo que conecta você
a mim, aquilo que te conecta comigo, diz o Senhor, isso eu permito que seja tocado e retirado do lugar. É como se Deus estivesse dizendo, a sua desobediência roubou aquilo que faz com que eu e você estejamos conectados. Então não é incomum você ver na Bíblia, quando o povo inimigo ataca Israel, ataca o povo de Deus, que o utensílio da casa de Deus é retirado. E geralmente esse utensílio é colocado na casa de um outro Deus. É claro que o reino de Deus sempre prevalece, assim como a arca no templo lá dos filisteus trouxe morte, aqui em outros momentos também nós vemos que a verdade de Deus sempre prevalece. E uma marca da restauração do povo, e eu espero muito que você esteja conectado comigo aqui, a marca da restauração do povo de Deus pelo próprio Deus é quando os utensílios que foram retirados, eles voltam ao seu lugar de origem. Isso é um sinal de que Deus está restaurando a sua aliança com o seu povo. Levanta a mão se você recebeu isso aí em nome de Jesus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. Ou seja, esses jovens, eles tinham características. Eles não eram qualquer jovem, eles não eram qualquer pessoa. Primeiro, eles tinham boa aparência. Depois, eles eram instruídos, versados, sabiam se portar. Não era qualquer jovem. Então, esses jovens foram levados por Aspenaz para serem treinados, para serem colocados ali dentro do palácio para servir. Fossem competentes em servir no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, eles foram retirados do seu povo, eles tinham qualidades e capacidades, foram retirados do seu povo e eles foram colocados dentro de um contexto onde eles iam aprender uma nova língua, teriam um novo nome e vestiriam novas roupas. Tudo isso faz com que a identidade de um povo fosse restaurada ou fosse mudada, fosse transformada. É uma tentativa de anular a identidade original para estabelecer uma nova identidade. Olha só o que Nabucodonosor, ele fala para Aspenaz, que é o chefe dos eunucos. Ele fala o seguinte, olha, dá novas roupas. E toda vez que a Bíblia fala sobre roupa, sobre capa, ele está falando sobre autoridade. Dê a eles uma autoridade diferente daquela que Deus deu a eles. Eu quero que eles tenham agora a autoridade da Babilônia. Então, dê a eles novas roupas, ensine a ele novas línguas, e a língua é o que fala sobre comunicação. Eu quero que eles se comuniquem de outra forma. Eu quero que eles falem outras coisas. Então, dê a eles novas vestes, dê a eles uma nova língua, ensine eles uma nova língua e dê a eles uma nova cultura. Ou seja, apague a identidade deles. O que o mundo faz hoje? Gente, Daniel é uma representação dos nossos dias, tá? Não é só do tempo de Nabucodonosor, mas é uma representação dos nossos dias, Então, tira as vestes e coloca vestes novas. Essas vestes podem ser interpretadas como roupas físicas. Hoje existe uma exaltação ao ridículo. Você já parou para ver, por exemplo, marcas como Balenciaga? São marcas que exaltam o lixo, que exaltam a feiura, que exaltam aquilo que não é belo. Então, pode falar sobre roupas físicas, mas também estamos falando sobre roupas espirituais. Um povo que é destituído da autoridade que lhe foi confiada. Olha só, gente, presta atenção. Lembra que eu falei que todo texto bíblico se conecta? Então, guarde isso no teu coração. Lá no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, as últimas palavras de Jesus,
toda autoridade lhe foi dada, no céu e na terra. Ou seja, toda a autoridade nos foi confiada. Quando Nabucodonosor ele leva os jovens para a Babilônia, ele está falando, eu vou retirar de vocês a autoridade que o Deus de Israel deu e eu quero dar para vocês uma outra capa. E essa capa é a capa da Babilônia. Então nós estamos trocando a autoridade do céu por uma autoridade da terra. Nós estamos abdicando de uma autoridade do céu para vivermos uma autoridade babilônica, uma autoridade representativa da terra, do mal, do inimigo, das coisas sujas e imundas. Quando ele fala uma nova língua, você já parou para ver como é que existe comunicação hoje? Eu estava vendo um vídeo das pessoas falando, você sabe que eu sou, Deus me deu a graça, e não somente eu, de ser o curador do Clube do Livro aqui com o pastor Alex, e curiosamente eu sou o pastor Alex, mas eu estava vendo uma entrevista dos anos 80, e era muito interessante. Essa entrevista foi feita no centro da cidade de São Paulo, e o repórter estava perguntando para as pessoas que passavam ali, pelos transeuntes, as pessoas que passavam ali pelo centro da cidade de São Paulo, e você viu as pessoas falando, o nível de vocabulário. E a pergunta no final do repórter é: quantos livros você leu no último mês? Olha só, as pessoas diziam assim, no mês. Ah, esse mês eu li pouco, eu li 4 livros. Ah, esse mês eu li bastante, eu acho que foi satisfatório, eu li 7 livros. Aí a pessoa fala assim, esse mês eu tive uma situação, não pude ler muito, mas eu li 3 livros esse mês. Mas meu mês foi muito corrido, então no último mês eu só consegui ler 3 livros. E você via que o nível de vocabulário daquele povo era outro. Hoje, você vai conversar com alguém, essa pessoa ela é monossilábica. Ela responde com você não com palavras, mas com letras. Você já viu isso? Você pergunta para uma pessoa e ela responde, em vez de com palavras, com letras. BLZ, TMJ, VLW. Beleza, tamo junto, valeu. Nem palavras nós conseguimos formar. Isso faz parte de uma cultura babilônica. Eu troco o seu vocabulário, que é um vocabulário refinado, rebuscado, espiritual, e trago para você um vocabulário simples, um vocabulário terreno, um vocabulário baixo. E por último, a cultura. Nós vivíamos a cultura do céu, hoje nós vivemos a cultura da Babilônia. Então é isso que está acontecendo no contexto, no cumprimento da profecia de Jeremias, e aqui nós estamos vendo ela se cumprir na prática, mas não é só o cumprimento da profecia, é o que essa profecia traz, não é só o exílio, mas é o que o exílio traz. Consegue entender? Consegue entender? Não é só a profecia, mas é o que a profecia traz. Não é só o que a profecia traz, mas é a cultura que é disponibilizada. Não é a profecia, não é só o exílio, mas é a cultura. Tudo isso faz parte daquilo que nós estamos vendo, do que o reino de Deus a transição do reino de Deus para o reino do mundo. Daniel fala sobre uma transição do reino de Deus para o reino do mundo, para as coisas do mundo. O Senhor nos dê graça, que são 8h40 e nós estamos no versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deviam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Eu não consigo avançar. Meu Deus do céu, eu preciso parar de novo aqui. Ao final de 3 anos, o rei aqui pediu para que eles fossem servidos pela iguaria da mesa do rei. Olha só, eu vou ler de novo o versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária das finas iguarias da mesa do rei. Ponto 1. Mesa do rei. Mesa do rei. Certo? Segundo, e do vinho que ele bebia. Vinho que ele bebia. Terceiro, os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. 3 anos. E ao final desse período passariam a servir o rei. Todo o livro de Daniel é profético. Todo o livro de Daniel é profético.
A mesa do rei. O que fala aqui? A mesa da Babilônia. Quando você pensa em mesa do rei, você já pensa em banquete. Quando você pensa em mesa do rei, você já está pensando em coisas finas, em coisas luxuosas, em coisas maravilhosas, em coisas extravagantes, em coisas que superam a normalidade. Não é isso quando você pensa em banquete do rei? Pois bem, aqui existe um engano satânico que você talvez nunca percebeu. A mesa do rei da Babilônia pode ser bonita, pode ser luxuosa, mas ela não se compara ao banquete celestial. Gente, a Babilônia sempre vai tentar te oferecer uma mesa. E o engano satânico acontece quando você dá mais atenção para a mesa da Babilônia, para a mesa do rei da Babilônia, do que para o banquete celestial. Eu vou te dar um exemplo bíblico do que eu estou falando. O banquete na Babilônia não se compara ao banquete celestial. Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus é levado ao deserto pelo diabo, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Jesus é levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele é tentado por 3 vezes, uma mensagem de 3 tópicos que o diabo pregou para Jesus. O diabo também prega uma mensagem de 3 pontos. Preste atenção nisso. Só que o detalhe desse texto que passa despercebido para muita gente é o seguinte, que ao final do jejum de 40 dias e 40 noites, ao final da tentação, os anjos do céu vieram e serviram a Jesus um banquete. Muitos estão trocando o banquete de Jesus pelo banquete da Babilônia. Outro ponto, a parábola das bodas. O noivo preparou um banquete, preparou as bodas, uma mesa, e o povo não compareceu a essa mesa. Por quê? Porque nós estamos dando mais os nossos olhos estão brilhando mais pelo banquete da Babilônia, pela mesa da Babilônia, do que pela mesa do banquete celestial. Você consegue entender? A mesa da Babilônia, ela era fina, luxuosa, rica. Só que a mesa que o Senhor prepara para nós, ela é muito melhor. Eu vou trazer um último exemplo de mesa porque a gente precisa avançar. A ceia. Quando Jesus pede para que preparem a ceia com o vinho, com o pão sem fermento, aquele banquete não tinha nenhum luxo, mas aquele banquete tocava o céu. Às vezes você está comendo na mesa mais luxuosa que existe, mas essa mesa, ao invés de tocar o céu, toca o inferno. Fez sentido para você? Então olha só o engano babilônico, olha só o engano babilônico. A mesa do rei, as iguarias do rei. Segundo engano babilônico, o vinho do rei. Não se embriaguem com vinho que traz contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Outra mudança de mentalidade da cultura babilônica é achar que aquilo que o mundo tem para oferecer é melhor do que aquilo que o Espírito tem para nos encher. Aquilo que o mundo tem para oferecer é melhor do que o Espírito manifesto em nós. É outra mentira babilônica. Terceiro ponto profético desse versículo 5. Só do versículo 5 eu estou falando. Nem é do capítulo 1, é só do versículo 5. A mesa, o vinho e os 3 dias. Os 3 anos. O que esses 3 anos falam? Esses 3 anos babilônicos da preparação dos jovens de Israel, eles apontam para os 3 anos do ministério de Jesus. Os 3 anos que Jesus treinou e preparou os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que transformariam a história da igreja como nós conhecemos hoje. Por 3 anos eles seriam instruídos na cultura babilônica. Por 3 anos Jesus restaurou o ministério profético com os seus discípulos e com os seus apóstolos. Isso é só o versículo 5. Se você está recebendo aí, fala glória a Deus. Amém? Versículo 6, continuando aqui. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá.
O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, o de Azarias, de Abidnego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Aqui entra já o texto, um dos textos mais conhecidos do livro de Daniel, quiçá um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Então, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo, já marquei o versículo 9 e volto nele. Tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o resto de vocês está mais abatido do que o rosto de vocês está mais abatido que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Olha só o que está acontecendo aqui. Isso só está testificando o que eu ministrei para vocês sobre a mesa do rei, o vinho do rei e os 3 anos na Babilônia. Daniel decidiu não se contaminar. E ele fala, olha, eu não vou comer do banquete do rei. Eu não vou comer da mesa do rei. Eu não vou beber do vinho do rei. Daniel sabia que o banquete celestial era melhor que o banquete luxuoso da Babilônia. Ele sabia que aquilo que Deus tinha a oferecer para ele por meio do Espírito era melhor do que o vinho da Babilônia. E ele pôs toda essa cultura à prova. Daniel não só pôs a mesa do rei à prova. Preste atenção aqui. Daniel pôs a cultura babilônica à prova. Daniel, ele está dizendo, um reino expulsa outro reino. Daniel estava dizendo, a cultura do céu sobrepõe a cultura babilônica, a cultura da terra. Eu não vou me contaminar com a mesa, eu não vou me contaminar com o vinho. Entendeu aqui? Daniel, ele não está se posicionando numa dieta espiritual. Ah, vamos fazer o jejum de Daniel. Querido, o jejum de Daniel não faz sentido se você não se opor à cultura do mundo, não se opor à cultura babilônica. Jejum de Daniel, sem a compreensão de que ele estava indo contra o sistema, é uma dieta. Eu sei que eu estou pegando pesado. Mas é isso que está acontecendo aqui. Por que você está falando isso, pastor? Porque olha só a preocupação de Aspenaz. Era a seguinte, se vocês se apresentarem diante do rei com a afeição mais abatida do que os demais, eu vou morrer. A cultura babilônica é uma cultura sem misericórdia. A cultura babilônica é uma cultura que não tem misericórdia. É vida ou morte. Se você não apresenta aquilo que o mundo, que o sistema espera, você é consumido por ele. E Daniel, então, ele pôs o reino de Deus para guerrear contra o reino babilônico. Isso aqui é uma guerra de deuses. Isso aqui é uma guerra espiritual. Este capítulo 1 de Daniel se compara a Elias e os profetas de Baal. Um reino destronando outro reino. Se existe Deus em Israel, que o fogo desça e consuma o altar. É isso, é esse nível de batalha que Daniel está colocando aqui. Não é só um jejum, gente. Não é só deixar de comer a iguaria do rei. Não é só de deixar de beber o vinho da Babilônia. É uma guerra de reinos, cuja a consequência era a morte. Entende o que está acontecendo aqui? E aí, o texto continua. Então, olha, se vocês não se apresentarem, mas olha só o versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Esse versículo 9 é muito importante. Porque ele está dizendo, quando Daniel se posicionou no reino dos céus, Deus se posicionou em favor de Daniel. Daniel se posicionou em favor do reino. E o reino, Deus se posicionou em favor de Daniel. É assim que funciona no mundo espiritual. É forte, não é forte? É poderoso, não é poderoso?
Continuando. Versículo 11. Diz assim: Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Eles estavam melhores, mais bem apessoados, mais bem aparentados. Gente, isso aqui é muito poderoso. Do que aqueles que comiam da cultura babilônica, do que aqueles que comiam das finas iguarias do rei. Eu sou pastor há 15 anos, mas exerço o ministério pastoral há mais de 20. Desde os meus 19 anos de idade, quando comecei a liderar uma célula. Acho que até antes disso, meus 18 anos, quando eu comecei a liderar uma célula. Você percebe no físico das pessoas se eles estão comendo da mesa do rei da Babilônia ou se eles estão experimentando do banquete do céu. Queridos, é fato. Eu encontro uma pessoa e de olhar para o rosto dela, eu sei se ela está comendo da mesa da Babilônia ou se ela está se servindo do banquete do céu. É nítida a diferença no físico se a pessoa ela come da mesa do rei da Babilônia ou se ela come do céu. É nítido. Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei, que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Do reinado de Ciro. Olha só, nós encerramos aqui o capítulo 1. Corri, hein? Não falei tudo que gostaria de falar, mas corri. Deu para terminar. Olha só aqui, destaquei o versículo 17. Mas a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Então Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram os 4 jovens de destaque que foram trazidos de Judá para servir na Babilônia. Esses 4 jovens, eles eram 10 vezes mais capazes do que os encantadores e do que os magos do Império Babilônico. Eles se destacaram de forma singular em relação a todos os outros jovens que estavam na mesma posição do que eles. Quando nós servimos a Deus, nós somos colocados, não importa se estamos no cativeiro, no pior momento da nossa vida ou se nós estamos no melhor momento da nossa vida. Quando nós nos aliançamos com o reino de Deus, quando nós nos aliançamos com o céu, nós somos colocados em uma posição de honra. Não importa onde você esteja, você e eu somos colocados numa posição de honra. É isso que acontece quando nós somos fiéis ao reino de Deus. Certo? Fiéis. Então, esses jovens, eles eram mais capazes, eles estavam mais preparados, eles tinham a melhor aparência, eles tinham um entendimento e um conhecimento melhor do que os outros. Tudo isso fruto de um entendimento de que mesmo que eu esteja na Babilônia, eu não sou babilônico. Mesmo que eu esteja no mundo, eu não sou do mundo. Mesmo que eu esteja cativo, eu não sou prisioneiro. Isso aqui
é uma mentalidade de fé, é uma mentalidade profética, é uma compreensão de que eu estou na terra, mas eu sou do céu. Eu estou na terra, mas eu sou. Estou na terra, mas eu sou do céu. Obrigado, Jesus, por tudo que nós recebemos. Então, o que eu queria que você guardasse? O jejum de Daniel não é uma dieta. De Daniel não é uma dieta. É um posicionamento claro, certo? É um posicionamento claro do céu contra a terra. É uma guerra de reinos. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Você talvez esteja passando uma guerra de reinos agora. O reino da Babilônia está tentando roubar a sua vida, roubar o seu casamento, roubar os seus filhos, roubar o seu chamado. É isso que está acontecendo. O que o exílio na Babilônia ele fala? O exílio na Babilônia fala de roubar sua família, seu chamado, fala de roubar de você aquilo que é precioso. Mas se nós nos posicionarmos como Daniel, se nós avançarmos como Daniel, nós estaremos expulsando um outro reino, ainda dentro dele. Guarde aqui, pastor, o paralelo que você fez me marcou aqui. Sim, o que nós estamos vendo no capítulo 1 é o mesmo que nós podemos comparar a Elias contra os profetas de Baal. Certo? Então nós precisamos entender que existe uma guerra de reinos acontecendo aqui, mas nós vamos prevalecer em nome de Jesus. Amém? São 8h59, nós vamos encerrar por aqui, mas amanhã nós vamos continuar com a leitura de Daniel, agora no capítulo 2. Isso foi só o capítulo 1 para você entender quão profundo é esse livro. Eu quero dizer para você que os versículos que eu anotei foram versículo 1, versículo 4, versículo 9, versículo 17. Esses foram os versículos que eu marquei aqui no capítulo 1. Agora, eu gravei aqui algo chave, que é no versículo 17. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Isso aqui é muito precioso, porque nós vamos ver lá na frente uma das questões mais incríveis que nós já poderíamos ter visto em toda a questão de interpretação de sonhos, né? Então, esse versículo 17 do capítulo 1, ele vai conectar com a gente lá com o capítulo 4 de Daniel, tá? Então, isso é importante, a palavra sempre se conecta. Quero agradecer você que está aqui, não deixe de estar conosco amanhã, não falte amanhã no capítulo 2, porque nós vamos ver algo extraordinário no capítulo 2. E eu quero você aqui comigo. Conhece alguém que quer estudar a Bíblia? Conhece alguém que quer crescer no conhecimento bíblico? Convida ele para estar conosco amanhã às 8 horas, tá bom? Lembrando que essa live de hoje está salva aqui no meu Instagram e hoje ainda eu vou atualizar todos os vídeos e áudios nos agregadores de podcast da segunda carta de Paulo Timóteo, a carta de Filemon, e hoje este vídeo também já vai estar disponível no YouTube e nos nossos agregadores de podcast. Agora, ao meio-dia, eu espero você lá no nosso canal do YouTube para entrevista e o lançamento da 11ª temporada do Clube do Livro, exclusiva no YouTube, tá? Essa entrevista você não vai achar nos agregadores de podcast, nem aqui no meu Instagram, mas única e exclusivamente no nosso canal do YouTube. Então, meio-dia vai estar lá a premiere da minha entrevista com o pastor Davi Maia. Se você tem algum pedido de oração, quero convidar você a escrever o seu pedido de oração agora, para juntos nós orarmos e apresentarmos ao Senhor. Amém? Para juntos nós apresentarmos ao Senhor. Amém? Muito obrigado, Rose, Zana. Deus abençoe a sua vida, do Stefano, em nome de Jesus, viu?
Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado porque a manifestação do teu Espírito é real na nossa vida. Deus, nós te agradecemos porque entendemos hoje que existe uma guerra acontecendo entre dois mundos. Deus, a cultura da Babilônia e a cultura do céu. Deus amado, que a cultura do céu prevaleça no nosso coração e na nossa mente. Espírito Santo de Deus, abençoa a nossa vida, que possamos nos posicionar como Daniel, Misael, Azarias, como, Senhor amado, Ananias. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a nos posicionar diante de uma cultura tão demoníaca. Deus, que nós possamos decidir firmemente não se contaminar com as iguarias do Rei. Deus, que o Senhor nos dê graça, inteligência e capacidade 10 vezes maior do que aqueles que estão à nossa volta, para que nós possamos servir a um propósito celestial. Deus, eu oro pela saúde da Romilda. Deus amado, para que casas de Pai Nosso se abram, essa campanha tão preciosa da Renovada, Deus amado, de vidas sendo alcançadas. Eu oro pela colocação profissional do Daniel, pelo casamento dele. Eu oro pela saúde da Jaque, Senhor amado, por essa família tão preciosa. Eu oro pelo trabalho do Biro, que o Senhor contemple o teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Deus, eu oro, Senhor amado, pela vida da Renata, pela sua saúde. Deus amado, que em nome de Jesus todo problema respiratório cesse. Eu oro pela Vanessa, Senhor amado, pelos seus filhos tão preciosos, pelo seu marido, pelo seu casamento. Deus, que essa família continue a viver milagres e sobrenatural. Deus, abençoa, Senhor amado, cada um que está conectado comigo, aqueles que precisam de cura física, aqueles que precisam de cura na alma, aqueles que precisam de restauração, Senhor amado, familiar, profissional, financeira, que o Senhor ouça o nosso clamor. Nós te agradecemos por esta manhã e já cremos que a nossa oração será transformada em testemunho. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, muito obrigado por você estar aqui comigo. Te vejo amanhã, na verdade te vejo hoje meio-dia lá no YouTube e amanhã às 8 horas aqui para Daniel capítulo 2. Vencemos o primeiro capítulo, graças a Deus. Deus te abençoe.